Pronto, já vamos começar. Boa noite. Deixa eu ver, querem pôr alguma questão antes de a gente começar a fazer as correções? Se eu já provei vinho em lata, já. Acho muito caros todos eles. Eles são simples, né? Como é de se imaginar. Seria uma loucura, um Gran Reserva em lata. Mas é muito caro ainda. Porque não tem como tu não fazer um cálculo minimamente e olhar que 200 ml, normalmente, que é vezes 3, vezes 4, que seja, dá uma garrafa e 15 reais por uma latinha de vinho qualquer varietal. Poxa, para mim é impraticável. Eu acho que com 60 reais eu compro vinhos melhores, né? Em garrafa. Acho que tem que melhorar, tem conversado sobre isso, tem que melhorar isso aí. Não tem muito sentido. Eu já tomei algumas coisas interessantes em lata, assim. 269 por 145. Quanto que dá isso? Putz, dá um montão uma garrafa. Eu tomei aquele OVNI do Brasil, os espumantes, e eu tomei o Baroques, eu acho, da Austrália. Eu achei bem bom o tinto deles, um tinto bem leve. Eu imagino que deveria ser um tinto. Eu tinha um branco bom deles também. Mas já tomei coisas ok, já tomei coisas um pouco melhores. Não tomei os dele ainda. Que é aquilo, se eu tomo quando eu vou numa feira, quando alguém traz na minha casa, porque eu não pago. O da Vivan não tomei ainda, uma amiga acho que ganhou uma lata numa compra que fez aí esses dias, mas eu ainda não tomei. Particularmente, não vou atrás de vinho de lata, porque eu sei que não é o vinho que eu quero e que eu acho que é caro. Deixa eu aumentar as letrinhas aqui enquanto vocês falam mais. Eu esqueci de uma coisa importante. Preciso desligar esse negócio. Pronto, esqueci. Sim, eu tô achando que ainda é fora da realidade. Um vinho para isso. Quer ver uma coisa que tá cara também? Vinho em bag. Vinho em bag tá quase o preço, traduz por garrafa, começa a sair o preço de uma garrafa, por exemplo, Marcos James em bag é o preço da garrafa de Marcos James. Então compra logo a garrafa, que daí tu tem a liberdade de abrir quando tu quer, né? Eu acho que tá meio perdido ainda um pouco com isso. R$ 6 até que tá um preço bom. R$ 6 eu acho que tá ok, mas eu acho que 15 pila, como a gente tem visto aí, imagina quanto isso sai num restaurante na beira da praia. Caríssimo. Deixa eu compartilhar a guia aqui com vocês. Atividade 1. Nossa, R$ 19. É que o pessoal também se baseia, né? Assim, que tem nome, coisa e tal. Mas é uma loucura. Tem o menor sentido, né? Fala em popularizar vinho e aí põe uns preços desses. Isso não faz o menor sentido. E aí tem toda uma vinho brasileira. Pô, porque os caras estão exagerando, né? Esses dias foi aí. Nossa, é bom que isso tá gravado, isso vai pro YouTube depois, né? Mas tudo bem. Não vou dizer quem foi. Tô aqui com fulano. Belíssimos vinhos de entrada, R$ 50. R$ 50 não é vinho de entrada, R$ 50 é vinho para mais já. Peraí, não tem sentido. Nenhum sentido. Aí que aqui tu diga, não, tá certo, tá bom. Pô, vai tomar banho. Vinho de entrada é R$ 20, 30 quando muito. 50 não é vinho de entrada. Se tá 50, ou ele tá muito caro pro que é, ou é muito pouco pro preço. Não tem, imagina, é uma loucura. Vocês estão enxergando a tela já? Perfeito. Então, vamos lá. Hoje também vai ser curtinho, pelo visto. Atividade 1, que era a pior de todas, né? Tenho noção disso. Elas... O que eu fiz aqui? Eu tenho que pegar a minha, né? Sacanagem botar o nome de alguma outra pessoa. Vamos lá.
não me atentei para isso antes, desculpem. Droga. Eu vou com a abertice minha, vamos ver aqui. Quem que será que deve ter ido? Quem que deve ter tirado 10? Teve várias pessoas que tiraram 10, vamos ver aqui. Espera aí, gente, desculpem. Foi um errinho meu de ter esquecido de fazer isso. Ixi, fiz bobagem aqui, só um pouquinho. Mano, jura que eu não fiz isso, hein? Ai, não sei. Vamos lá de novo. Vou pegar alguém que acertou todas, tá? Acho que aí não tem. Que aí não tem essa coisa. Pronto. A questão que vem primeiro é que vocês, espera, deixa eu ver se vocês já estão enxergando, que ela leva um tempinho. Não, tá indo ainda. O Paulo vai bem normalmente mesmo. E escreve super bem, eu gosto de ler o que ele escreve. Pronto, assinale qual o fato histórico da humanidade contribuiu para o início da aplicação do APPCC, que é a mesma coisa que HACCP, né? Só a sigla em inglês, na produção de alimentos. Não era a chegada do homem à Lua, né? Era parecido com isso. Não existiu o surto de DTA nenhum, né, em 1973, numa nave espacial. E eu acho que a Apollo 15 não era dessa de 73. Agora eu não lembro, eu tive esse cuidado de usar assim. Vai que alguém lembrasse. A Apollo 15 existe, mas não era, não teve nenhum surto lá. O acidente da Apollo 13 não foi um acidente gastrointestinal, não teve nada a ver com isso. Por incrível que pareça, o início dos voos tripulados. E vamos pensar que, imagina que legal que seria, né, o sujeito lá numa boa, com problemas de saúde graves, até, imagina, até mesmo poder ser hospitalizado. É claro que isso não daria certo. É engraçado, porque algumas questões, para de para essa realidade, acabam com melhorias na própria condição de vida que a gente tem hoje. A implementação das boas práticas de fabricação e as inspeções internas, desculpem, na fábrica, são suficientes no controle das doenças de origem alimentar? Não. Não é suficiente só eu dizer ali está tudo certo e tudo mais. E lembre-se que BPF é uma coisa mais, sobretudo mais estrutural. Tá? É um primeiro passo para tu, não são coisas relacionadas, mas dá para entender como um primeiro passo para tu conseguir chegar num programa de qualidade total, tá? Não, BPF em si não te garante muita coisa. Vocês imaginam que teve um tempo que nem isso a gente tinha. A garantia era nosso Senhor Jesus Cristo. A vigilância sanitária está organizada como um sistema em todo o território nacional. A regulação deve ser concebida considerando o papel dos três componentes do sistema, federal, estadual e municipal, potencializando seu caráter universal e de integralidade. O que vocês acham dessa? Quem já fez já sabe qual é a resposta? Que sim ou que não? Tinha um vídeo que falava disso, sobretudo na questão de fiscalização de inspeção, por exemplo, de produtos alimentícios, mas sim, a verdade é que a gente não sabe, isso tem inclusive relação com o SUS, né? A Anvisa é um dos braços do Sistema Único de Saúde. Por isso que a gente não pode achar que está tudo, né, falar, não usa essa porcaria, não faz diferença, faz diferença na tua vida. Inclusive, a parte de vigilância sanitária é um braço do Sistema Único de Saúde, tá? Então, isso é verdadeiro. E hoje está mais tranquilo, né? Antigamente tu tinha que fazer, era até meio chato. Os selos de inspeção não se... Hoje tu pode fazer o sistema integrado, tu pode, o município pode dar conta de fazer a fiscalização e inspeção e valer para o país inteiro.
A elaboração e implantação, desculpem, da PPCC segue a orientação dos 7 princípios numa sequência lógica. Essa aqui tem que olhar, né, porque ela é meio grande. Relacione abaixo o princípio com a sua definição. Eu já vou fazendo e vou respondendo, é mais fácil. Primeiro princípio, que é o que a gente tinha aqui como A. O princípio 1, identificação e avaliação dos perigos, medidas preventivas. Corresponde à coleta e avaliação das informações a respeito de perigos significativos para a segurança dos alimentos e das condições que favorecem a sua presença. Essa questão, ela parecia ser fácil, mas ela tinha várias coisas que elas parecem ser a primeira, né? Então era bom, tinha que dar uma olhadinha boa nela. Onde é que está o B? Na terceira, 1, 2, 3. B, princípio 2, identificação dos PCCs, né, dos pontos críticos de controle. São os pontos caracterizados como aqueles realmente críticos à segurança dos alimentos e restritos ao mínimo possível. Nessa etapa não são considerados aspectos da qualidade geral do produto. A gente às vezes confunde uma coisa com a outra, né? O ponto crítico é um ponto X no qual, se algo der errado, acabou o teu produto. Pior do que acabou é que não é isso, né? Não é que ele não exista, não vai acabar podendo, sei lá, ser embalado e vendido. É que fazendo isso, tu tá pondo o teu cliente em risco. C, essa aqui é a segunda de cima para frente, vamos ver aqui. Princípio 3, estabelecimento dos limites críticos. Os limites devem ser associados a medidas de parâmetros importantes para o controle dos PCCs. Temperatura, tempo, pH. Em outras palavras, tu pôs o teu PCC, tu precisa dizer, tá, mas eu sei que ali é um ponto crítico. Quais são os parâmetros que me fazem saber que é algo errado ali? São esses que tu vai fazer para monitorar. D é a segunda. Princípio 4, estabelecimento dos procedimentos de monitoramento. Bom, tu já descobriu quais são os pontos, já descobriu quais são os teus parâmetros, tu vai fazer o monitoramento. É a segunda de cima para baixo, é isso, né? Possui 3 funções: indicar tendência para uma eventual perda de controle, determinar quando há perda de controle e ocorrência de desvios e proporcionar documentação formalizada. Tá, e pode voltar um pouquinho na tela de vocês. Tá aí, por que pode acontecer uma perda de controle? Tá tudo... É um erro gravíssimo, é algo... Sei lá, vamos pensar que tu dependesse de energia elétrica, tivesse uma oscilação na rede, pode dar um problema. Vamos pensar que tivesse tido aí uma fadiga de material em algum maquinário importante, que te acabasse aí retendo o produto menos tempo no processo. Pode acontecer, não é aí é que tá. Não é o pior tu ter problemas que aconteçam, é tu não saber que eles acontecem e não ter como monitorar. Isso sim que é complicado. E claro, quanto mais controle tu tem, menos eles acontecem. E 1, 2, 3, 4. Princípio 5, estabelecimento das ações corretivas. 1, 2, 3, 4. Bom, ele é meio óbvio, na verdade, né? Tu acabou, achou os pontos, achou os parâmetros, monitorou, estabelece as ações corretivas, né? Que são ações específicas que devem ser desenvolvidas para cada ponto crítico de controle, de forma a controlar um desvio observado nos limites críticos, garantindo novamente produto. Então, mais feliz tu é no teu processamento, porque menos grana tu gasta com bobagem, vamos dizer assim. Para a próxima já, então é a quinta. F, princípio 6, estabelecimento dos procedimentos de verificação. A verificação utiliza métodos, procedimentos ou testes suplementares àqueles usados na monitoração. Entretanto, difere dessa, vejam que não é exatamente a mesma coisa, pois não permite a tomada imediata de ações corretivas. É uma fase na qual tudo que já foi realizado anteriormente passa por uma revisão de adequação para a total segurança do processo. Lembra aquelas coisas de avião, né? Vocês sabem que avião tudo tem em dobro, sem precisar, inclusive, exatamente porque o dia que um falhar, o outro existe. Então, tudo é redundante. A PPCC, de alguma forma, trabalha com isso. Com saber que podem existir falhas, com monitorar elas e com ter um próximo cheque disso para saber que está dando tudo certo.
G, princípio 7, estabelecimento dos procedimentos de registros, que é o último, que me parece que é o último mesmo, nisso aqui mesmo. Desculpem, eu não vi que tinha ficado a figurinha aqui. Registros adequados são essenciais para o sucesso do sistema e de suma importância em situações de pendência, auditorias e etc. Então, essa aqui não era uma questão extensa, mas ela não é exatamente uma questão difícil. Aqui tem... Aqui foi o seguinte, isso aqui, não sei lá que hora era, eu costumo trabalhar até tarde, eu prefiro. E aí eu tava... Mas essa questão tá enorme, já tem uma enorme. Corta ela. Dois princípios para essa questão. Não pôr númerozinho, que 1157H7 vocês poderiam achar que era sacanagem. Não põe. Teria melhorado. E ela tinha um enunciado falando sobre hoje um dos principais problemas de saúde pública em termos de TEA, porque é uma das veras e que propicia uma síndrome específica muito, muito complicada, que é aquela que matou o gurizinho aquele do filme que eu deixei para vocês, que é a que está marcada aqui, né, a síndrome urêmica hemolítica. Mas Secole não produz só isso. Quando eu resolvi simplificar, aquela coisa que eu digo para você, né? Tem coisa, o que não é simples não adianta ser tratado como simples, né? E eu fiz isso. Aí a questão tinha mais de uma resposta. Então, quem pôs síndrome emética também acertou, quem pôs síndrome diarreica também acertou. Listeriose é uma doença de listéria, né? E cólera também não é do E. coli, veja só, é do Vibrio cholerae, né? Mas, na verdade, tinha
Vocês estão me escutando, gente? Sim, professor. Não, o negócio caiu. Essa internet tá meio estranha desde hoje. Não voltou aqui no computador de jeito nenhum. Ai, ai, ai. Enfim, vamos ter que fazer do método tradicional. Vocês escutaram até que parte? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu clico aqui. Caralho. Até que parte que vocês escutaram? Eu estava falando daquela questão da E. coli e acabou caindo. Enquanto em paralelo eu vou tentando fazer voltar aqui, mas simplesmente parou. Tá. Na verdade, eu tinha dito, eu não sei até que ponto vocês escutaram, que eu, né, fui mexer na questão de última hora e estraguei. E eu próprio fiz a diarreia dela. Porque se ela tivesse na redação original, era para diferenciar a síndrome urêmica hemolítica, já que é um dos grandes problemas de saúde que DTA tem trazido aí. Mas como, sim, três das respostas acabavam ficando certas, porque quando eu tirei, quando eu não especifiquei nem a cepa, porque realmente era uma coisa que eu não queria fazer para não trazer aí para vocês de repente achar que eu estava sacaneando no códigozinho da cepa. E quando eu tirei essas outras coisas, sim, daí a minha questão ficou perdida. Então, tanto síndrome emética, quanto diarreica, quanto hemolítica urêmica, sendo que a principal e a mais perigosa é a hemolítica urêmica, aquela que matou o gurizinho do vídeo que eu passei para vocês. Vou ter que ler para vocês e vou ter que droga, não gosto muito de fazer isso, mas vai ter que ser. Falhou tudo aqui. Acabou de mostrar que deu falha. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Se eu consigo. Tem como inverter esse negócio? Não, não tem. Se tem, eu não sei. E é melhor não mexer, né? Porque às vezes quando a coisa tá funcionando, a gente mexe, a gente piora a situação. A próxima questão, quem puder acompanhar aí no que recebeu por e-mail, a próxima questão era: são micro-organismos envolvidos em surtos alimentares. Tinha uma questão com Campylobacter jejuni, é um micro-organismo que traz surtos alimentares. Deixa eu só segurar com a mão, gente, enquanto isso eu vou tentando fazer ele funcionar aqui, porque ele diz que tem rede e tudo, mas ele não entra. Eu não sei o que está acontecendo. Campylobacter jejuni é um micro-organismo causador de DTA. Mas Saccharomyces fecalis nem existe, tá? Saccharomyces não tem nada a ver. Às vezes, tá, vocês vão ver, assim, por exemplo, aqueles remédios para flora intestinal tem Saccharomyces normalmente, Saccharomyces boulardii. Sim, exatamente porque é uma levedura que consegue colonizar e se impor ali, digamos assim, mas não tem nada a ver, não causa problema, né? Então, não, essa questão estava errada. Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum tem na maior parte dos iogurtes que vocês consomem. Não tem nada a ver com causar doença. Yersinia enterocorítica, sim, é uma causadora de DTA. Salmonella entérica, sim. Salmonelose, ovos, sobretudo. Staphylococcus aureus, sim, tá na pele, tá em tudo mais. Na pele não faz mal nenhum, quando vai para a comida pode fazer mal. Não é nada incomum, inclusive, surto de DTA com Staphylococcus aureus. Vibrio cólera, sim, causa cólera, né? Sobretudo vem de água não bem tratada, né? Treponema pálido causa doença, mas não é exatamente DTA, né? É sífilis. Bacillus cereus traz, assim, né? Aquela clássica doença do arroz de buffet lá, que deixa e acaba criando problemas para a saúde. Botrites, qualquer que seja ela, é podridão de frutas, sobretudo, né? Uma delas, inclusive, interessa para os vinhos, mas botrites não traz problemas para a saúde. Vem até aqui? E senão a gente não termina hoje.
Daí a próxima questão. Assinale abaixo a alternativa que é considerada uma desvantagem do sistema APPCC. Aumento da competitividade tanto no mercado interno como no externo. Isso é bom, né? Tá cortando? Tá. Essa conexão tá ruim, mas, enfim, vamos fazer isso logo para ver se que ao menos a gente termina. Aumentar a competitividade no mercado interno e externo é ruim? Não, é bom, né? Aumenta efetivamente. Redução de custos. Não é exatamente, nem sempre tu tem uma redução de custos, né? O custo inicial é um pouco alto, mas redução de custos é bom, né? Não é uma desvantagem. Consolidação da imagem e da credibilidade da empresa junto aos clientes, isso é ótimo. E, inclusive, todo mundo que tem um bom programa de APPCC faz questão de, pô, tá aparecendo bastante em laticínios, né? E a que é correta, né? Custo inicial de implantação, que é alto, e tempo para que os resultados comecem a ser sentidos, porque não é uma coisa tão assim, mudei a embalagem, nossa, estou vendo uma nova embalagem, uma nova roupagem, não, uma coisa que demora para aparecer. A próxima questão que eu tenho aqui, a ocorrência de síndromes eméticas e diarreicas caracteriza a intoxicação por, aí é o clássico Bacillus cereus, tá? As duas associadas. Então, não é Clostridium perfringens, que é um micro-organismo causador de DTA, não é Yersinia, seja qual for elas, não é o Clostridium botulino e não é a Shigella, seja qual for. Depois nós temos aqui, dentre as bactérias patogênicas, o espacinho, né, o tracinho, é especialmente ligado à presença em seres humanos, acabei de falar dela, que a pode passar para os alimentos, causando os distúrbios gastrointestinais. Assinale a alternativa que complementa a sentença. Não é Gluconobacter aceti, que faz vinagre. Não é Listeria monocytogenes, que é uma microorganismo patogênico que causa DTA, mas que não está no nosso corpo. Escherichia coli também não. E. coli é um patogênico causador de DTA, mas não é o caso, não está na nossa pele, por exemplo. Pseudomonas aeruginosa é aquela que traz aquelas infecções difíceis em hospitais, tá? Não é, não, não é uma DTA. E Staphylococcus aureus. E a última dessa primeira aqui, assinale a alternativa abaixo que não é uma definição associada às diversas etapas de aplicação de APPCC nas linhas de produção dos alimentos. Inclusive está faltando uma crase aqui, não gostei disso. Severidade é um princípio, análise de perigos é outro, limite de segurança é outro, acabamos de falar naquela outra questão, critérios também, perigo insignificante, não existe perigo ou não existe perigo insignificante. Todo perigo precisa ser, enfim, mitigado. Tudo certo até aqui, tirando que a minha conexão não funciona. Que essa aparentemente está funcionando. Pronto. Ah, aqui não vai voltar, não vai ter jeito. Infelizmente vai ser do jeito ruim, porque aqui não vai voltar. Fiquei feliz porque funcionou o dia inteiro direitinho. Teve reunião no Meet, inclusive, mas chega uma hora que ela falha. Vamos lá. Ah, passando para a segunda avaliação. Bom que eu não tenho acesso a ela aqui, gente. Peraí. Não, sem internet eu acho que eu não tenho acesso a ela. Daí eu tenho que pegar o meu rascunho, só um momentinho. Oh, parece que funcionou agora, só mais um momentinho. Paralelo a isso, eu vou abrindo aqui e vou falando, mas parece que a internet voltou a funcionar no computador, no celular está funcionando. Ah, peraí. Eu ainda troquei esses arquivos de lugar, estava organizando eles hoje, onde é que tá? Aqui.
não vai funcionar. Cada hora eu tô ou sem internet no celular ou no computador. Então eu tô muito feliz que está funcionando no celular, tá? Se cair, vocês esperem que eu vou ter que dar um jeito. Acho que vou ter que desligar isso aqui e ver se funciona. Mas vamos por aqui então, que ao menos a gente continua e não perde tempo. Localizar a segunda avaliação. A segunda avaliação também era uma avaliação bem mais fácil, tá? De fato, aquele primeiro bloco era mais chato, era bastante mais teórico e bastante mais fora da nossa prática, né? Perigos é uma coisa mais óbvia e, de fato, assim, com que a gente vai lidar mais e que pelo menos a gente enxerga, né? O organismo a gente não enxerga. E as nossas próprias rotinas também é mais tranquilo. Você tinha falado no fórum, basicamente a gente comentou os aspectos mais importantes ali. Então, era, de fato, uma avaliação menos problemática. Aqui eu tenho como primeira pergunta: o uso acidental de água sanitária envasada em garrafa de cachaça em um alimento é considerado um risco físico, pois volume e uma grandeza física foi adicionado? Não, tá? Não dá para a gente relativizar, né? Um perigo físico é quando eu tenho, por exemplo, uma pedra, uma palito, alguma coisa assim. Químico, quando eu tenho agentes químicos. Biológico, quando eu tenho agentes biológicos. Quando eu uso, por exemplo, um alimento que está fora da validade. Esse caso aqui é um risco químico, né? É um produto da indústria química, como está dizendo aqui, com potencial nocivo à saúde. Também não é porque usa glutamato, que é uma coisa química, mas que é um aditivo alimentar que tem um risco químico. Então, efetivamente, o problema é um risco químico. E não é um risco biológico, que é um produto com ação contra micro-organismos. Ou se contra, já seria motivo de não ser biológico, tá? Então, e é importante lembrar, não vazar produtos fora das embalagens originais. Não é tão incomum de trazer problema, seja em casa, seja em restaurante. Mais uma cutucadinha na minha internet do computador, ver se por acaso não vai. Então vamos continuando. Questão 2. Se os utensílios e as superfícies não forem adequadamente higienizados, os resíduos de alimentos serão utilizados de modo relevante como meio de crescimento pelos micro-organismos presentes. Sim, até comentei isso aí na revisão. Imagina uma fresta, uma ranhura, alguma coisa assim, que acumule alimentos, eu não consiga fazer uma higienização adequada, esses alimentos estão ali sendo usados como substrato de micro-organismos, tá? Se vocês conhecem aí, tem a Rádio Atlântida aqui no Sul, que tem em vários lugares do Brasil. Você tem o âncora do programa, você tem um tempinho já, que é o Alexandre Fetter, foi parar no hospital por causa de uma grelha suja, em princípio. Restinho de carne que ficou, lavou e achou que tá lavado e não estava bem lavado e ia dar problema. Questão 3. Peraí, agora ele está pensando, mas acho que não vai funcionar. Vamos continuar. Agora, o polimento de utensílios palcos a 70% seja indicado para utensílios de serviço e consumo de refeições, deve ser aplicado nas taças, pois o álcool interfere na apreciação das bebidas. Falamos sobre isso, né? Se a gente fizer certinho, não vai ter problema. Não é para deixar úmido, né? Inclusive porque o polimento tira as manchas e tudo mais. E não é para ser feito, né? Três usa taça. Então, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é uma prática preconizada. 4. Na pele limpa de uma pessoa podem ser encontrados em torno de 1 milhão de micro-organismos por centímetro quadrado. Sim. Entre nocivos e micro-organismos quaisquer, né? Banais. 5. Um palito de dente encontrado em uma sopa. Você vê que a pessoa perde um palito de dente numa sopa, né? Mas enfim. Podia ser a colher de pau quebrada, o que fosse. É considerado um perigo físico, pois o corpo estranho foi inserido no alimento, tá? Não é químico porque a madeira é tratada quimicamente, isso aí não
Não é, o fato de ser tratado quimicamente não quer dizer que ela, não, inclusive não deveria, né, deixar resíduos químicos. Ou a gente não poderia usar um palito de dente na boca. Biológico, pois carrega micro-organismos, se for tratada também não deveria. Todas as anteriores não e nenhuma também não, é um risco. Tudo certo, gente, vocês me escutam e tudo mais. Tá, perfeito. Pergunta, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui tá rodando, rodando, isso não vai entrar. Sim, pedaço de vidro também. Isso acontece com alguma frequência em engarrafamento. Com alguma frequência. É um certo exagero dizer isso, mas pode. Engarrafamento é um ponto crítico de controle. Pode ter problema com um pedaço de vidro. E uma coisa engraçada que acontece, que não é vidro, mas que as pessoas acham que é, esses cristais que tem sobre de uva que vai para os mercados de maior consumo, São Paulo, basicamente, no Sudeste, é filtrado, porque eles não entendem que aquilo é. Aqui no Sul tem uma ideia muito clara que aquilo é genuíno, que também não é bem verdade, mas São Paulo nem sempre é uma ideia boa de você ter. Não, provavelmente não é. Provavelmente não é vidro, provavelmente é cristal, na, cristal de tártaro mesmo. Ó, parece que a internet agora vai funcionar, gente. Só me dê um momentinho que eu vou tentar fazer isso acontecer. Mas o computador andava muito santo, daí ele resolveu hoje complicar. Vamos continuar, não vamos perder tempo, porque eu não quero deixar vocês aqui esperando eu resolver meus problemas. Ahn, Pergunta 6. Com relação ao elevado grau de higiene pessoal que os manipuladores de alimentos devem manter, assinale a alternativa que estiver incorreta. Essa é uma questão que eu acho boazinha. Usar uniforme, touca, luvas, máscara e calçados limpos e apropriados quando na área de produção. Ah, alianças e brincos pequenos podem ser tolerados? Não. Lembrem-se que não pode ter qualquer desse tipo de coisa. Riscos físicos e biológicos, né? Físico, que se tu perde uma aliança numa comida, a pessoa pode, né, dar uma dentada. Biológico, porque é um ponto que junta sujeira. Então, não tem. Ah, mas eu sou casado há 800 anos, nunca tirei a aliança. Tem que tirar. Assim, é muito comum aqui, assim, e no presencial é pior ainda, principalmente quando a gente faz prática, né? Que a pessoa olha pra ti, ela fica braba, ela te xinga e diz, olha, né? Não tem. Eu não posso estar de barba quando eu tô manipulando ele. Então, não adianta. Digo isso pra vocês porque talvez vocês escutem isso. Tá? Na prática, o pessoal não quer saber se tem problema ou não. Eu só dar uma conferidinha aqui, vamos ver se agora funciona. Parece que vai. Sim, vai entrar, gente. Vocês vão me ver em dois lugares, só até eu entrar, que daí eu consigo projetar de novo e consigo encerrar a reunião, né? Porque se eu não encerro a gravação, ele fica gravando por um tempão depois, e aí demora para eu conseguir mandar para vocês. Peço desculpas mais uma vez, mas né, isso chama-se trabalho remoto, né? Ah, eu tenho que alternar a conta aqui, desculpem, ele entrou na conta errada. Vai demorar um pouquinho ainda. Enquanto isso, posso interromper para a gente falar de uma outra coisa, talvez seja mais fácil do que a gente ir continuando, que daí eu posso projetar e tudo. Não recebi autorização para postar a próxima disciplina, tá? Porque ela começa amanhã, efetivamente. Eu não gosto quando isso acontece porque daí acaba diminuindo o tempo, né? Porque sempre que eu consigo postar antes, ao invés de ela durar só um dia, ela dura dois, três. Mas eu ainda não recebi autorização. Então, deve chegar amanhã, se não chegou até hoje, apesar que hoje vai até 23h59. Não, aqui.
Deixa eu sair aqui, né? Ah, vou estar dando eco aqui, só um momento. Ah, que burro. Pronto, acho que agora vocês me enxergam, né? Sim? Sim, perfeito. Desculpe, gente, mas não pude fazer melhor, só um pouquinho. Deixa eu só catar aqui onde é que tá. Agora não sei se saiu da ordem a avaliação aqui, aí ler tudo de novo é sacanagem para vocês. Espera aí. Não, acho que está na ordem. Eu vou projetar e qualquer coisa eu vou pulando para vocês não ficarem escutando de novo o assunto. E se alguém teve alguma dificuldade de acompanhar também, avisa que eu posso rever, tá? Não tem problema. Pronto, acredito que vocês já estejam vendo. Perfeito, vamos lá. Tínhamos visto essa aqui, tínhamos visto essa aqui, né? Vale a pena eu lembrar, né? Usem álcool 70 para polimento, tira aquelas manchinhas e vocês vão ver assim na prática de restaurante que as coisas nem sempre são bem lavadas. Então é uma segurança visual e, sobretudo, né, de segurança alimentar. Dos micro-organismos a gente falou, do palito também. A gente estava nessa aqui, se eu não estou enganado, né? Que não se usa aliança, isso, não se usa aliança, brinco, nem piercing, esse tipo de coisa. Aqui realmente envolve dois perigos, né? Físico de cair e biológico, porque é um lugar, um ponto crítico ali para acumular sujeira. Cabelo e barba, apesar de potenciais contaminantes, são característicos do estilo de cada pessoa. Portanto, no serviço de restaurante, já que na manipulação de alimentos, pode-se utilizá-lo do modo mais conveniente para cada pessoa. Não, não. Também essa é uma outra problemática. Não assim como ela está, que eu ainda não aparei. Agora não tenho desculpa, né? Porque agora o aparelho está aqui na minha casa. Mas o cabelo sim, o cabelo não tem como cortar. Mas não posso, né? Eu tenho que tirar tudo quando eu vou fazer manipulação de alimentos efetivamente. Então, daí as pessoas ficam brabas e tudo mais, mas o Masterchef usa, mas eu não sei o quê, mas o restaurante que eu vou, pois é, mas não é correto. E aí cai naquela história que a gente falou, né? Entre ser correto e acontecer, há diferenças. Entre não poder acontecer e não ter que embalar, dizer que não pode, né, que seria uma fiscalização, tem diferença. Esses tempos, faz anos já, numa hamburgueria bem conhecida aqui, sai o cara da cozinha com o uniforme todo sujo, com a barba, com não sei o que, ainda bem que eu já comi, né? Ou não, né? Tomara que amanhã eu não tenha lembranças do hambúrguer. Mas não pode. Tá, e quem tem cabelo muito grande ou coisa desse gênero, tem que prender, alguma coisa assim, tá? Também não há necessidade, mas vale a pena dizer, né? A maior parte dos restaurantes, eu acho um saquinho, né? Mas a maior parte quer que as pessoas sejam muito padrãozinho, então não pode, eu não posso estar com esses cabelão, o Paulo não pode estar com dele, por aí vai. Já tive que cortar cabelo por causa de emprego. É muito chato. Assinar a resposta incorreta quanto ao necessário para o controle preventivo das baratas ou a diminuição da infestação. Acondicionamento adequado do lixo, sim. Primeiro vetor aí para insetos é lixo, que é amontoado ou no lugar errado. Que apenas for para fora do restaurante também não te ajuda, né? Uma distância que tu deveria respeitar e tudo mais. Vedar a parte inferior das portas com borrachas, sim, né? E telas em janelas, esse tipo de coisa. Limpeza periódica das caixas de gordura, mantendo sempre bem fechada. Caixa de gordura é um lugar ótimo para. E nem sempre ela é bem cheinha, então acaba sendo um mini pratos, porque tem comida e, enfim, conveniente. Não, é só ver como é que é uma boca de lobo na rua, né? Sempre sai. Toda boca de lobo que a gente passa na vida tem uma barata saindo. Não sei bem, assim, qual é a combinação que tem aí, mas toda vez parece que isso acontece.
Tava errado aqui, gente. Eu odeio quando eu erro. A limpeza periódica dos ralos da área de processamento e banheiro, sim. E o que está errado é distribuir veneno de barata em locais seguros do ambiente. Não há local seguro para pôr o veneno, tá? Isso que é uma coisa, mas nunca vai pegar o veneninho de rato lá e largar. Por exemplo, que seja embaixo de móvel, que seja. Imagina dentro de um armário, que maravilha, né? Uma panela, uma coisa assim. Então, não, tá? Não se usa veneno em estabelecimentos, ou ao menos ele, né, puro, em estabelecimentos que produzem ou manipulam alimentos. É a última, não, é a penúltima. Um pedaço de casca de queijo fora da validade, ao ser introduzido acidentalmente em um risoto, é um perigo físico, pois foi algo material adicionado com existência física. Na verdade, eu disse casca porque a pessoa pensar que era duro, né? Que a pessoa vai quebrar o dente, mas não é o problema, não é esse aí, né? Até porque, talvez, dependendo do alimento, inclusive, acaba ficando macio. Químico, pois carrega consigo componentes químicos, não. O fato de ele ter ali alguns sais permitidos não faz com que ele represente um perigo químico. Biológico, pois introduz micro-organismos nocivos na comida? Sim, pois pode, eu entendo isso, não necessariamente. Está correta a minha observação, pode. Alimentar, pois introduz um alimento na comida, né? Claro que não. Então, o risco biológico. É um perigo de estragar a receita, é um perigo de dar mal humor. Eu digo isso. Perguntam, quando passa e tal, né, quando ele não fica bom, eu vou morrer se eu tomar? Não, né? Talvez tu vai morrer de desgosto, tu vai morrer de raiva, tu vai morrer de várias coisas. Mas não que tu vai passar mal com isso. A sabragem, técnica de abertura da garrafa de espumante, como sabe, se mal executada, pode ocasionar. Antes de eu responder, tá? Eu odeio sabragem. Na verdade é legal, mas eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que fazer quando quer aparecer, ponto. Mas eu gosto do estouro que dá também. Mas não é uma coisa legal de fazer. Na hora de serviço a gente vai comentar, há riscos, claro, e muito mais do que riscos alimentares, né? Há riscos físicos, porque a garrafa pode estourar, não há uma grande segurança de que ela não vai estourar, porque afinal de contas ela não é feita para ser aberta assim, né? Ela é feita para ser fechada com uma rolha e aberta com a mão, enfim. E, mas como tem gás, os caquinhos de vidro acabam saindo, ou seja, se tu pegar uma bebida com pouco gás ou com pouco gás, com zero gasto, poderia trazer um risco físico, né? Um pedacinho de caco de vidro. Que é a pergunta aqui, não é um risco químico, nem biológico, um risco de boas práticas, né? É um risco de má educação, eu diria. Risco de ponto crítico não existe. É um risco físico. Mas quem já fez sabragem aí, pode contar, eu não vou ficar bravo. A primeira vez que fiz assim da cabeça, né? E deu certo. Eu fiquei tão feliz que escorreu a garrafa e cortou minha mão. Bem idiota. Lembro até qual era o produto, aquele médio e médio que vende no mercado público de Montevidéu. E eu já vi pessoas quase beber o bico no bico. Sabe aquele reflexo, assim, né? Que sai, não! Mas, enfim, eu não aconselho a fazer sabrá. Fiz um sobre isso com eu tinha, né? Tava lá na minha mãe para, enfim, para limpar um jardim, qualquer coisa assim. Uh, mas não é uma coisa que eu acho. Somente em restaurante. Imagina tu ali num restaurante, dá aquele estouro, bota espumante, gás fora. É um negócio que eu acho horroroso, tá? Mas pode ser que vocês tenham que fazer. As pessoas vão fazer. Por isso que eu acho que é ter com base, dizer para não fazer. Se não façam, você. Mas, enfim, não gosto muito. Mas esse seria o risco de um sabragem. Deixa eu tirar minha tela aqui. E outra coisa, eu não gosto de dizer que é fácil, tá? Mas não é difícil. Eu falo isso moderadamente. Não é impossível e nem tem que fazer força, mas se a gente diz que é fácil, as pessoas acham, né? Sai agora assim, né? Acaba, encerra aqui, vai na cozinha, pega o primeiro negócio e faz porcaria.
Então, eu evito. Já estourou, e às vezes que estourou na minha cara, estourou na cara de alunos junto. Imagina a porcaria que dá. Então, eu não aconselho muito. Diga lá, gente, perguntas, questões. Tá cedinho hoje? Nem é sexta. O que tu puxa cuidadosamente, Paulo? Desculpa que eu fiquei curioso. Ah, tá, para tu não dar rolha, acabei de entender. Eu vou contar uma história assim sei lá, eu quantos anos atrás. Nossa, tem realmente muitos anos. Não, é um pouco mais que 30. Acho que uns 28 anos atrás. 27, mais ou menos. Aquela feliz. É aquela coisa de plástico, porque ninguém tomava espumante em 90, né? Era caro. Aí tomava filtrado doce. Ou cidra com tampa de plástico. E aí. Aí foi legal. O primeiro aprendizado de serviço de vinho da minha vida foi segure a rolha. E nunca tire o arame, né? E nunca desenrosque ele sem segurar, porque eu tomei na cara, foi exatamente isso. Um, dois, assim, não terminou de abrir o arame, tchum! E foi legal, de raspão, assim, foi legal que deixou as marquinhas da rolha, assim, sabe aquela rolha de plástico, né? Ficou uns 3 risquinhos na testa. Mas deu tudo certo, nem chorei, até fiquei feliz, eu acho. Fui batizado. Sabe uma coisa? Eu lembrei de outra coisa. A França disse que uma vez passou com a rolha quase perto do olho. Uma vez aconteceu, não vou falar a empresa e nem a pessoa, mas uma vez aconteceu uma coisa, eu não presenciei, aconteceu uma coisa absurda, assim. Fizeram sabragem numa vinícola, era para fazer na janela, fez direitinho, deu tudo certo, com exceção que a rolha bateu no marco da janela. E não bastasse bater no marco da janela, ela não volta para quem fez, ela volta num turista. E o cara ficou muito feliz, sangrando lá, né? Ah, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Como é legal ser turista. A gente esquece da vida. Só que nem um turista naqueles morros no Rio, né? O cara é feliz da vida lá, dando tiroteio. Ah, sou feliz. Puta, a gente perde a noção. Enfim. Alguma coisa a mais, gente? Tá cedinho. Podemos tirar dúvidas, as que eu souber. Hoje eu já fecho isso aí e já mando, tá? As outras duas atividades eu já fechei. Quando dá o dia eu já fecho, que aí não precisa ficar demorando. Demorava porque eu não tinha a lista. Tá em dia, eu consigo contar para vocês. E o que mais que eu tenho para dizer para vocês? A próxima disciplina vocês não vão nem me ver, eu consegui, assim, ser mágico. Vocês não vão ter uma aula comigo, mas você tem umas videoaulas, eu peguei e vi como é que o pessoal estava fazendo, até para... Sempre tem aquela coisa, né? Ah, mas não tem nada a ver, mas não sei o que. Você quer saber? Eu vou ver o que o pessoal está fazendo, porque eu não estou com muita disposição para ficar escutando opinião furada. E aí vai ser tudo... vai ser mais ou menos o que se usou em outros cursos, tá? Com exceção que esse aqui tem uma carga uma carga maior não, mas um programa um pouquinho diferente, mas vai ser isso aí. Aí vocês têm, é só 10 horas, vocês têm uma atividade, um fórum, se eu não estou enganado, que é obrigatório, tá tudo lá. E, enfim, é relativamente simples. E aí acaba o bloco das disciplinas menos... Não, eu estou muito feliz com essa aqui. Obrigado, Verusca. Eu fico feliz quando eu escuto isso, mas, enfim. Mas eu acho, não, essa eu despachei, já tá tudo. E sabe que me dá mais trabalho, até para aproveitar para falar. Dá mais trabalho porque quando a gente faz isso, eu não posso largar um vídeo e dizer assistam, eu preciso assistir, né? E o tempo que eu estou dando uma aula, para mim, é muito mais produtivo do que pegar, né? Ficar assistindo, fazendo ressalva, porque às vezes tem alguma coisa que tu não concorda bem. Mas preferi, achei que foi bom. E achei que essa disciplina foi legal também para tirar um pouco o foco de mim, e daí, enfim, as pessoas não, né, parece que é sempre, mas acho que é isso. Sério? Que bom que foi mais tranquilo. mas também, assim, relações interpessoais, vamos aproveitar, já que a gente não vai se ver e tem se ver, está certo?
Eu acho que sim. Mas já que a gente está com um tempinho, grande parte a gente pensar nas coisas que a gente mesmo faz, tá? Fato. Que bom, obrigado. É a gente pensar nas coisas que a gente faz pra gente mesmo, as coisas que a gente corre sem, às vezes, não sabendo, e às vezes achando, não há problema. Tem, pode ter problemas, então não custa aí, tá? Lembrar que comida não fica em cima do fogão, não fica em cima do que for, vai pra geladeira. Todo mundo provavelmente tem uma geladeira que tenha um espaço decente em casa, tá? Não, lavar a mão, gente, lavar a mão é uma coisa básica, tá? Não é porque tem Covid-19, é porque a gente pegou dinheiro, pegou não sei o quê, muito além de Covid, se é que nós tivemos alguma vez na nossa pele, não sei, né? Eu também não quero ficar testando, tem 1 milhão de micro-organismos, tá? E a gente precisa pensar nisso. Então, acho que ser um pouco mais higiênico é importante, tá? E emendo aí falando da próxima disciplina, sim, eu acho que é exatamente para isso, Fátima, para a gente pensar, e outra, para a gente descobrir algumas coisas que a gente não sabia, a gente vive correndo risco e acha que está tudo bem. E que bom que alguns entendem. A minha mãe tem dificuldade de acreditar nessas coisas, assim. Não é de acreditar, não é que ela não acredite, mas ela acredita, mas acha que não, né? É mais ou menos isso. Sim, tá aí, você tá dizendo bem isso. A minha mãe, ela deixa as comidas fora da geladeira. Não vou dizer que ela deixa lá, mas é, é muito fácil, tirou do fogão, foi para a geladeira, ponto. E as geladeiras não estragam, tá? Se a panela entrar quente. Gasta mais luz, claro. Mas não tem problema, nem nada. É bem como descongelar a carne, né? Deixa aquela carne assim de um dia para o outro. Exato. Não, e azedar é o menor dos problemas, porque inclusive tu não come. Quando ela por um patógeno, ela tá perfeita. O que a gente faz é isso, né? A gente vai pegar ali, não, tá com cheiro estranho. Não tá, pode comer. Não, não é isso. Não é isso mesmo, tá? Então, acho que é importante dessa disciplina de pensar nisso. E a próxima, não tem problema, Gutenberg, mas a gente já está quase acabando pelos meus cálculos. Hoje foi cedinho, para ver que não é eu que deixo as pessoas até o fim, assim, não é que quando é possível, quando é possível sim, quando não é possível não, né? Acho que tem que aproveitar o nosso tempo o máximo possível. Teve correção que a gente levou as 2 horas, até mais, né? Em outras disciplinas. E de relações interpessoais, eu acho que ela é importante para a gente pensar, assim, na nossa própria forma de lidar com o mundo. Tá? E uma das primeiras coisas que ela vai falar lá é isso, conhecimento intrapessoal. A gente antes precisa se conhecer, saber quais são nossos limites, saber quais são, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem virtude, evidentemente, todo mundo tem defeitos, e a gente precisa conciliar bem essas coisas quando a gente está vivendo em sociedade, né? E trabalhar nada mais é do que o extremo do viver em sociedade. E eu acho que faço votos que ela sirva para isso, para a gente lembrar que a gente tem, né, 2 ouvidos e uma boca, que talvez a gente deveria escutar mais do que falar. A gente tem uma pressa, principalmente hoje, né, que tudo tem uma opinião, que é o que eu reclamo muitas vezes de sommelierie, né, como tem opinião furada por aí, daí a gente lê uma opinião furada no Google e já sai, tem que ter um pouquinho de critério, né. Conhecer o que está falando é importante, pensar no que vai falar, e lembrar que, por exemplo, se eu disser, sei lá, eu achei o seu trabalho uma droga, talvez ele não esteja bom, mas se eu dizer, você precisa melhorar nisso, nisso e naquilo, é muito melhor, e do que dizer isso, e quando eu digo de outro jeito, eventualmente a gente danos para as pessoas, né? Essa ideia, assim, que tem fazer o contrário, né? Saber do quanto a gente é bom e do quanto, não para achar assim, não posso receber críticas, mas para saber coisas escutar, porque também tem uma hora que se vocês resolverem escutar tudo de todo mundo e não tiver um mínimo suporte emocional e não tiver domínio do que está fazendo, daqui a pouquinho tu vai te achar inútil, né? Tu vai achar que não vai servir para nada. Sim, é bem isso, né, Fátima? As pessoas são diferentes, o óbvio não é óbvio, tá?
nem matemática e português às vezes é óbvio, por isso que tem que ter, deveria, né, mas nem sempre é. Então, eu acho que o fundamental da próxima unidade é isso, é a gente pensar assim, tá, será que a gente não pode pensar um pouco melhor, viver um pouco mais em harmonia? Será que eu preciso falar do vestido da coleguinha, que não faz a menor diferença, porque eu não sou chefe dela, se a roupa está inadequada não é um problema meu, e por aí vai. Bastante, Paula, porque a empatia acaba sendo o resultado disso. Grande parte dos... E vocês vão ver que grande parte, e eu não segui muito diferente do que tinha no programa dela, grande parte dos problemas que a gente tem em trabalho, que são os mesmos que a gente tem em sociedade, são porque a gente tem incapacidade, primeiro, de se conhecer, segundo, de pensar que a gente interage com pessoas, de fato. Tá? Isso, se eu colocar no lugar do outro, pensar se realmente era necessário falar, não se pôr em situações que tu sabe que não são que tu não gosta, por exemplo. Tu sabe que tem o grupinho da fofoca, tu não gosta de fofoca. Sai, ou vocês vão vai acabar não dando certo, tá? Porque também a gente não vai conseguir conviver 100% com todo mundo, e a gente tem que saber os limites de até onde a gente vai. Por isso que a gente precisa se conhecer bastante, né? Também. E, enfim, até mesmo quando a gente serviria para a gente lembrar, né? Sempre para as pessoas erradas, porque a gente achava que elas eram legais, né? E por aí vai. E sim, tem outro ponto que eu acho que é fundamental, é muito mais do que entre uma equipe de trabalho, e aí se arrancar os cabelos depois, tô dizendo que é bom, mas é um pouco menos complicado, mas com cliente, e cliente de vinho é um porre. É um momento legal para a gente falar disso. Cliente de vinho é um bicho mais chato que tem. Ele vai testar vocês, ele vai fazer pergunta idiota para ver se vocês caem, ele vai achar que ele sabe nada. É horrível. Daí tu vai dizer, mas aqui, sei lá, em Recife, eles são muito chatos. Olha, eu vou dizer que aqui em Recife, em Porto Alegre, em Florianópolis, assim, em Chapecó, são difíceis. Mas a gente não pode, assim, ou até pode dar nos dedos com classe de vez em quando, sabe? Então, tem que saber que... E às vezes chega um ponto que tu tem que dar um tchau. Teve uma vez em Porto Alegre que um colega teve que dizer, não, o limite é esse aqui, né? Fulano, é o seguinte, se nada te serve aqui, você pode ir na loja do vizinho, né? Então, e tu e eu tem que lembrar que tem gente que não tem dinheiro, mas conhece gente que tem dinheiro, né? Então, e às vezes a gente é meio filho da mãe nisso, né? Que acaba reproduzindo coisas que não são legais nesse sentido. Não acho que o cliente tem sempre errado. Tem limite, exatamente. O cliente provavelmente tem a razão do serviço que ele está exigindo, né? Do que ele está pagando para, né? Agora, é aquilo, não é nem mais nem menos. A própria questão de devolver vinho, sabe? É uma coisa que a gente deveria. Por isso que, num bom serviço, idealmente o sommelier prova e ele diz: ó, a partir daqui tá tudo certo. Esse vinho é assim, ele tá normal. Porque senão também a gente começa a ficar refém de tudo. Daí que é um pouco as pessoais, mas tem cálculos ali abstratos que tu tem que fazer, tá? Quanto que vale a pena eu engrupir uma garrafa de vinho que não tá, que não tem problema nenhum, para manter um cliente que vale a pena, enquanto não vale. Tem coisas que tu tem que efetivamente olhar ali e dizer, tá, e agora? Tem cliente que não vale a pena. Aquela mulher que entrou na loja, que o colega mandou ela embora, aquela mulher, além de ela ter atrapalhado, ela não ia comprar nada. Até porque ela estava olhando vinho de 5, 6 conto que há 13 anos atrás que ela não ia levar. Não, não julgando, mas se ela quisesse, ela tinha pego, não ficar ali enrolando, né? Então, de fato, é isso. Mas acho que é isso que eu queria falar sobre a próxima disciplina. Acho que ela é legal, assim, para a gente respirar e pensar um pouquinho. Que área que é, Eli? Desculpa. Departamento. Uh, é complicado. Falando de departamento pessoal, também é importante lembrar, né, gente? Inteligência emocional, assim, e minimamente ter autocontrole quando você vai fazer uma entrevista importante, né? Demonstrar segurança não tem nada a ver com arrogância.
E não tem nada a ver com falar o que não sabe. Não sei se vocês já viram falar daquele efeito Dunning-Kruger. Eu acho muito legal aquele diagrama, assim, né? Que quem sabe pouco acha que sabe muito e acha que tudo é muito óbvio, e às vezes quem sabe bastante tem problemas em entender que sabe bastante. E essas duas figuras acabam sendo ruins, né? A gente precisa saber exatamente o que a gente sabe e trabalhar com essa certeza. Tem a historinha aquela do banco, né? Do cara que passou limão porque achou que ia ficar transparente. É uma história absurda e pior que é verdadeira. E ele olhou, não, mas como não? Olha como ele se achava. Enfim, Helena Trajano, coitada, toda vez eu lembro dela caindo com a tocha, eu achei tão depressivo, assim, ela foi assim, parecia pobre da tia Luísa. Querem falar mais alguma coisa, gente? Perguntar? Se alguém não escutou, tá? Eu não sei, eles não autorizaram ainda a postar, por isso que ainda não tem, senão já teria. Acredito que eles vão por amanhã. Assim que eles botarem, eu posto, nem que seja a primeira, que daí vocês vão fazendo, e aí o resto eu vou pondo com menos pressa. Tem vinho hoje, gente, ou não? Hoje não tem. Hoje eu tô dando um tempinho. Desculpem, o que é pabulagem? Traduza para mim, por favor, Paulo. Fabulagem, professor, é ficar se gabando Pronto, do se pouco que gabando tem. entendo. É isso. Pior que é, né? Claro, tem pessoas e pessoas, a gente nunca pode achar assim, né? Que tudo vai ser sempre igualzinho. Mas é engraçado isso, às vezes tem um comportamento típico de jogador de futebol que saiu do zero e tem, né, aquela coisa assim, mas cara, sei lá você vê o cara que sempre teve, ele não fazia isso, por aí vai. Tem uns comportamentos esquisitos. Pabulagem, vou anotar no meu dicionário, realmente essa eu não conhecia. Professor, e a pessoa que faz fabulagem, ela é fabulosa. Então, aqui a gente tem o costume de falar, por exemplo, ai, fulano é fabuloso. Você viu ele aumentando 3 vezes aquela experiência que ele teve, não sei o quê. Normalmente o fabuloso é um pouco mentiroso também, tem um pouco disso também. Nossa, gente, aí tem uma coisa que talvez seja importante. Não sei se a gente vai ter tão claro esse enfoque. A gente precisa parar de mentir para a gente mesmo. Meu senhor, a gente adora dizer, não, tá tudo bem, não tá bem, né? Importante. Ou tá bem, não tá, mas e isso influencia, putz, inclusive na ideia que a gente tem, assim, né, de fazer as coisas muito mais, assim, foi isso, é maravilhoso, postar no Instagram, puta merda, tem que dar um tempo. Esses dias eu fiquei meio irritado, não irritado, mas eu queria ter essa vida que tu tem, né? Que toma vinho todo dia. Pô, mas se tomar vinho e resolvesse meus problemas, eu era muito feliz. Eu queria que. Não sei, não entendi muito bem. Né? Parece que uma coisa elimina a outra. Parece que você não tá ali lendo um texto, fazendo não sei o quê, enquanto você tá tomando vinho. Enfim, seria bem mais infeliz se eu não tomasse vinho, isso é uma verdade. Mas uma coisa não elimina a outra. Alguma coisa a mais, gente? Temos ainda um bom tempo. Podem perguntar, podem. E alguém falou que estava tomando vinho, que eu não vi? Eu nunca esqueço daquela frase da Clarice Lispector, né? Eu não estou triste, eu só estou cansado. Mas aquela coitada era difícil mesmo. Nada mais. Qual o Taná, Verusca? Tomar Taná pela primeira vez e gostar é um sinal legal, porque Taná não é um vinho. Não que eu acho que todo mundo tem que gostar de Taná, né? Mas Taná é um vinho um pouco difícil, na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes. Eu tô com Taná aí que tá na playlist do momento. Sim, Taná é um vinho extremamente encorpado. E ácido, é um vinho meio que realmente e rústico, inclusive. Eu gosto muito de Taná, mas admito que não é um vinho exatamente óbvio, nem tão frutadão e nem nada. Lembram, vocês duas que estão bebendo Taná, quais que eram?
Viu uma pergunta que eu não tinha visto aqui. A Franci pergunta se vinho de caixa influencia no sabor. Caixa Tetra Pak ou caixa bag-in-box? Nenhum deles, tá? Nenhum deles dura a vida inteira, tá? Tetra Pak, embora seja bem isolado, não funciona como uma garrafa. O leite em Tetra Pak está extremamente bem protegido, só que ele tem uma validade curta, né? Então não funciona pro resto da vida, tá? E bag-in-box funciona pior que Tetra Pak. É legal porque tem ali, garante relativamente bem 30 dias de aberto, porque aquele saquinho não tem ar, né? Só tem vinho e vai murchando, não tem entrada de ar. Mas ele não é exatamente estanque, tá? E aí acaba oxidando. Tem vinhos que acabam, às vezes, nos 30 dias já tá ali meio complicado de tomar. E ele envelhece muito rápido, tanto que ele tem prazo de validade. E o prazo de validade dele não é porque vai fazer mal, é porque ele se oxida extraordinariamente. Então ele está bem garantido dentro da sua validade. Depois disso fica um horror. Vai morrer? Não. Tem gente que vai tomar e vai achar bom, inclusive, mas oxidado, fica com uma acetaldeído lá em cima. Parei que alguém tinha. Não, a Paula perguntou: um Riesling Casas del Bosque. Olha, 2018? Não, eu acho que. Tu chegou a tomar alguma vez? Eles têm coisas boas. Se tu tomar agora, tu não corre risco nenhum. Se tu tomar em 2 anos mais, talvez se ele não fosse para envelhecer, perde um pouco a graça. Riesling tem essa capacidade, né, de envelhecer bem. Se fosse eu tomaria logo, porque na dúvida eu prefiro, sem conhecer o vinho que era, eu prefiro tomar do que esperar. O que, Francis? Era Tetra Pak e tinha Biox? Foi essa a pergunta. E a Tomão da Castillo Viejo tem bastante no Brasil, aqui no Angeloni, da rede Angeloni tem. E o Plaza de Toro, acho que del Torres, sei lá, eu também tem aqui. É da Aurora, inclusive, tá? O Plaza del Torres é da Aurora, fabricado no Uruguai, Canelones. Ela perguntou se eu conheço os vinhos da Garibaldi. Sim, eu trabalhei na Garibaldi, inclusive. Tomei um banho de espumante rosé uma vez. Um Merlot reserva que passava 6 meses na barrica. Eu prefiro chamar os universitários para falar sobre isso. Não, e vamos lembrar que assim, né, gente, isso não é uma prática só nossa, né? 6 meses de carvalho pode ser 10%, 20%, 30% do vinho. Quase ninguém diz qual é a porcentagem, quase ninguém põe, né, o vinho inteiro. Então, vamos lá. Então, várias coisas podem ser, mas não sei se foi tudo isso de carvalho, se foi madeira mesmo. Sim, eu vi o laranja da Gás. Tá na modinha, né? Laranja tá super na moda. Acho que demorou pra gente fazer isso. O laranja teve mais na moda uns 3, 4 anos atrás, mas agora o Brasil tem bastante. Mas espumante de laranja, assim, é um negócio que eu acho muito difícil, porque tu imagina aquele cheiro de vinho meio estragado, potencializado com gás e coisa e tal. Eu acho meio bem curioso para provar. Ninguém que eu conheço provou ainda. E deve estar caríssimo, inclusive, né? Muito provavelmente. Mas tá na minha lista de curiosidades. Mais alguma coisa, gente? Não todo o tempo do mundo, tenho 34 ainda, mas até lá podem perguntar. Mas quando a gente consegue, assim, ter um tempinho. 85 tá bom? 85 acho que tá um valor decente. Não, eu posso repetir, sem problemas. Eu disse que assim, eu não sei se era Tetra Pak ou se era bag-in-box. Tetra Pak é uma embalagem muito boa, por isso que aquele leite esterilizado vai na Tetra Pak, mas não dura a vida, né? Então não dá para imaginar que é como uma garrafa. Bag-in-box dura menos ainda, tá? Tanto que tem data de validade. Ele fica bem protegidinho enquanto tá no prazo, mas depois disso oxida bastante. Eu já perdi uma bag uma vez de um Moscato Diallo da... Como é que chamava aqueles caras lá? Esqueci. Tô com um bataziolo na cabeça, como é que eles chamam? Batistello.
E porque eu não ia tomar, deixei, e vinho tava horrível. Então, um bag-in-box não é uma ideia boa guardar, de jeito nenhum. Não comprem de montão, comprem um, consumam, comprem outro. Bag-in-box não... E não vão naquela história dos 30 dias, tá? Tudo bem, não precisa tomar os 5 num dia só, mas ele vai piorando. Ele vai piorando. Alguns mais, outros menos, né? Mas ele vai piorando. E quanto a problemas na internet, não se preocupem que eu tive problemas na internet hoje. A internet é um negócio que nos pega pelo pé, efetivamente. Querem fazer alguma outra pergunta? Eu fiquei irritado que eu lembrei que hoje era dia do lixo seco e eu escutei o lixeiro passar de droga. Agora tem que ficar até sexta com os lixos. Tudo bem. Nada mais. Então, com muita felicidade, eu digo que quase todo mundo, eu não vi ainda as coisas, né? Praticamente todo mundo se salvou, quem fez se salvou ali. Deixa eu ver rapidinho aqui como é que tá o score desta. Até para dar um retorno para vocês. Aqui, resumo. Primeira atividade teve. Ele tá pequenininho, não sei. Cinco pessoas foram abaixo de 6 na primeira atividade, de 84 que responderam, um número bom, talvez um dos melhores números que teve até agora. E vamos ver aqui nessa segunda. Menos ainda. Uma pessoa tirou 5, todas as demais, as 85, tiraram no mínimo 6. E uma só pessoa tirou 6, 3 tiraram 7, 56 tiraram 10. O resto ficou entre 8 e 9. 9 mais do que 8, tá bom. Tá bom. Peraí. De quem que é a bag-in-box, Francis, só para ter uma ideia? Iniciante de relação a vinhos, comprou da Garibaldi o vinho orgânico com Isabel e Bordeaux, né? Por que é uva comum? Claro, porque é mais rústica. Imagina na Serra, que não é um lugar perfeito, ter uva fina orgânica. É difícil. Até tem biodinâmico e orgânico, mas é mais difícil, efetivamente. Não sei se travou para vocês? O da Miolo e do Vale, é bom, eu gosto do Terra Nova. Um vinho simples, não um vinho de entrada, mas é um vinho bom. Tá travando? Tá, é a hora da gente partir. É o aviso que dá a pessoa se aqui, né? Desculpem, falei palavrão. É o Seleção, não é o dali, é o lado. Mas eu vou dizer que eu acho que eu prefiro Terra Nova que o Seleção. Não sei, tem tempo que eu não tomo, diz que tá muito bom alguns, mas ao menos o Terra Nova é o vinho 1, não é o vinho 15º. É isso, gente. De ferrugem. O que será que é? Sei. Ferrugem tem os vinhos da Toscana que costuma ter. Eu particularmente gosto. Então, como eu estava dizendo, com alguma alegria e tranquilidade, eu digo, saímos das piores. Não tem problema. Saímos da pior, eu acho que a mais complicadinha era essa, que é a que mais tem coisas externas, assim, a uva e vinho, e que é mais pesadinha, efetivamente, e parece que a gente saiu vivo. As próximas são aí. Mas lembrem-se que carta de vinhos não é uma coisa tão fácil. Inclusive, aproveitem para dar uma olhadinha, né? Porque carta de vinhos é uma coisa que vocês precisam bem saber fazer. E elas vêm, tá? Mas vai dar tudo certo. Obrigado, gente. Até. Sério, pior foi de destilados, que engraçado. Tem muita gente que até preferiu. Precisa ser bem relativo, né? Como a gente estava dizendo, pessoas são pessoas.
adrenalina, tá vendo? A diversão da quarentena. Fazer um curso e obter aprovação. Então tá, obrigado, gente. Até. Eu nem sei quando a gente se vê. Não, agora nessa próxima unidade nem um dia. Então provavelmente só na semana que vem a gente se veja. Mas eu não lembro nem bem de cabeça, né? Tá tudo planejadinho. Faustão, né? Mas obrigado por terem estado aqui. Eu tô com sede. Boa noite. Vou encerrar aqui.